um jogo de 6 gols. O Cruzeiro começou atrás, mas correu para buscar o resultado e empatou com o Juventude. Placar de 3-3 ontem lá no Alfredo Jaconi. Time celeste praticamente garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Logo aos 8 minutos, o Marcelo Hermes colocou o Juventude à frente. Eu não vou falar que ele tentou chutar pro gol, não, né? Foi fazer um cruzamento, errou o cruzamento. O Cássio estava fora do gol, fez 1-0. Depois Gabriel Talhari, aos 15 minutos, já fez o 2-0 na reta final do primeiro tempo. Aos 41, o Cruzeiro diminuiu. Gol de cabeça do Sinisterra. Na segunda etapa, aos 7 minutos, o artilheiro Caio Jorge empatou para o Cruzeiro. Aos 13, o Juventude fez o terceiro. De novo, Gabriel Talhari. E o Cruzeiro foi buscar novamente o empate. Caio Jorge marcando aos 39, fazendo o 19º gol dele no Campeonato Brasileiro. No Rádio Esportes, a gente revive a emoção do gol de empate do Cruzeiro no Alfredo Jaconi, na voz do Poeta Azul. Desce fora. Isso, na arrancada, pela direita, Caio Jorge pediu, é pra ele, pode fazer, bateu, é gol! Adivinha de quem? Cajota, o artilheiro do campeonato. Eu disse, bora. Desce, bora sim, vai no fundo, cruzou, o zagueiro falhou. Aí sobrou a bola na marca do pênalti pra Caio Jorge. Caio Jorge não perdoa, bateu forte de pé direito a bola pro fundo do gol. E ele sai para o abraço, pra deixar de novo tudo igual aqui em Caxias do Sul. Que o nosso amor para sempre viva, meu Cruzeiro, eu te amo. Tudo igual, Caio Jorge, o artilheiro do campeonato, é rede. Emoção a sua estrelada pela terceira vez aqui no Alfredo Jaconi. O detalhe do gol de empate, o KJ de novo na rede. A jogada que teve o Vidalba tocando pro Caio Jorge, ele escora pro Bolassi, o Bolassi levanta a cabeça, engata a quinta, e aí quem tá na área é o Caio Jorge, acredita em todas. Teve a pichotada do zagueirão do Juventude, ele não quis saber, meteu o pé direito na bola. Hoje é dia de gol, Cruzeiro de show em paz. Jorge, faça o K imediatamente uma vez, faça o K imediatamente mais uma vez. São 2 do Caio Jorge. Eu falei que ia empatar. 3-3, e assim terminou o jogo lá em Caxias do Sul. O empate entre Juventude e Cruzeiro. Na repercussão aqui no Rádio Esportes, o Piquitito tá de volta pra gente falar agora sobre este resultado. O impacto na campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2025. A análise do Pique, o Poeta Azul, deste 3-3 em Caxias do Sul. Um ótimo jogo. A vitória seria muito melhor. O Cruzeiro levou 3 gols no Brasileirão apenas no início do campeonato, quando perdeu para o Inter em Porto Alegre, lá no Gigante da Beira-Rio, por 3-0. Lembra uma expulsão do Jonathan Jesus, logo aos 20 minutos, e o Cruzeiro foi muito prejudicado. Um primeiro tempo que foi muito mal, ainda assim consegue o gol. E dá um ânimo para a etapa final. Aí sai o Mateuzinho, entra a Japa. Para mim é a figura mais importante. O meu destaque nesse comentário é a volta desse garoto. Teve lesão séria, que o afastou de pré-temporada, só no departamento de saúde, no departamento médico e fisioterapia, longe daquilo que ele gosta de fazer, nos gramados. E hoje, quando ele é chamado, ele entra e cumpre bem. Ele é um garoto muito bom de bola. Olha, gostei do Sinisterra. Gostei da movimentação na parte final da Gabigol. E o Caio Jorge voltando a marcar. Gostei também. Mas o meu destaque fica para Japa. É um jogador que, quando totalmente recuperado, em plena condição de ritmo de jogo, vai brigar
vai brigar no meio de campo. É garoto, é bom jogador e o Cruzeiro vai ter renda com esse cara. E vai ajudar também o Cruzeiro nessa reta final de Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Com 3-3, é que para quem gosta de futebol, gol lá, gol cá, vira, toma, empate, mas para o Cruzeiro em termos de buscar o título, é quando tropeça lá na frente o Flamengo, o Palmeiras, era hoje para vencer, para colar nesses dois. Fica tudo igual. Os três na linha de frente do campeonato, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, tropeçaram. Oswaldo Reis, o Piquitito, analisando este empate do Cruzeiro fora de casa e realmente, né, os três tropeçaram, os três primeiros colocados. Vou contar o Mirassol, né, que empatou com o Santos, mais um que também tropeçou. Uma rodada esquisita que tivemos no meio de semana, já tem mais detalhes sobre a rodada. A gente continua, claro, falando sobre o Cruzeiro. Faltam 14 minutos para o meio-dia aqui no Rádio Esportes. O Matheus Henrique, a zona mista do Cruzeiro, os jogadores falando. E o Mateuzinho fala sobre o retorno dele depois da lesão e avalia também este empate contra o Juventude. Cara, sem dúvidas, né? Foi uma triste notícia depois daquele jogo do Sport, né? Fraturar dois arcos da costela não é fácil. Então, por mais que já tinha passado isso por ano passado, que eu fraturei uma, né, na final da Sula, e viver tudo aquilo de novo, mas, cara, ficou pra trás já. Graças a Deus já voltei, já tô recuperado, já não senti mais nada já de um tempo. Então agora é focar, voltar ao ritmo, né? Porque infelizmente quando eu tava voltando na parte física, aconteceu esse problema, mas seguir sempre em frente, com a cabeça boa, tranquilo, e aproveitar as oportunidades do minuto para chegar nessa reta final e coroar a nossa temporada. Falar desse empate. Cara, a gente queria vitória, né? Então, a gente, como o Mister cobrou a gente no intervalo, a gente não começou o jogo do jeito, da forma que a gente queria, mas ali, a partir dos 20, 25 do primeiro tempo até o final da partida, foi aquilo que a gente está acostumado a ser, né? O Cruzeiro. E a gente poderia ter vencido o jogo até por um placar elástico. Mas é um sentimento, cara, de pouco frustração, assim. Porque a gente sabe que a gente poderia ter ganho. Criamos para isso, tivemos diversas chances ali. Mas é manter a cabeça no lugar. Foi um ponto conquistado. A gente não perdeu. Então, domingo já tem outra batalha aí. 11h48. Domingo tem outra batalha contra o Corinthians no Mineirão. Já o Emerson Pancieri vai trazer detalhes da preparação do Cruzeiro para este confronto. Mas vamos ouvir também o artilheiro isolado do Brasileirão. O KJ chegou a 19 gols no Campeonato Brasileiro e está aqui no Rádio Esportes falando das disputas, a briga do Cruzeiro neste fim de temporada, Caio. Então, a gente tem muitas chances, né? Tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão. Sei que é difícil porque as equipes, o Flamengo e o Palmeiras tá um pouco na nossa frente, mas a gente vai lutar até o final. Brasileirão é jogo atrás de jogo, então um vacilo ali e se outra equipe vence, acaba que dá uma encurtada e a gente vai dar vida para quem sabe não sair com esse título. Daí, Caio Jorge, falando também, quem sabe não sair com este título. Duas disputas importantíssimas, né? Frentes diferentes no Cruzeiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Já o Alexandre Simões vai trazer chances e também uma análise a respeito deste empate do Cruzeiro lá em Caxias do Sul. E aqui no Rádio Esportes nós vamos trazer o técnico português Leonardo Jardim, o Mister, falando sobre este empate contra o Juventude, a avaliação do desempenho do Cruzeiro em Caxias do Sul. Em relação ao jogo, eu acho que temos de ser corretos. Entramos algo apáticos, muitos erros defensivos, aquilo que é uma das melhores defesas do campeonato, hoje não tivemos ao nosso nível, tivemos mal, uma desvantagem de 2-0, depois fomos à procura do resultado, e melhorámos. A parte final da primeira parte mais a segunda parte foram melhores, conseguimos nesse período fazer 3 gols, acabamos de sofrer mais um. Mas criamos situações que podíamos ter feito mais 2 ou 3 golos, acabamos por não finalizar. O empate é um resultado negativo, que a gente procurava os 3 pontos, porque era com estes 3 pontos que a gente já podia consolidar a fase de grupos da Libertadores, que esse é o objetivo, e acabamos por não fazer. Agora esperar do jogo do Corinthians.
O empate, um resultado negativo. Queria os 3 pontos o técnico Leonardo Jardim. E ele também fala sobre a partida contra o Corinthians, já pensando no Campeonato Brasileiro e também se já é uma prévia da semifinal da Copa do Brasil. Não, sinceramente é assim, eu não estou muito preocupado ainda com a Copa do Brasil, porque não temos ainda os pontos suficientes para atingir a fase de grupos da Libertadores. Este é o meu único foco, é procurar mais 3 pontos, que eu penso que mais 3 pontos já colocamos a equipa numa posição que permite uma qualificação direta na fase de grupos. E depois desse objetivo, verificar, eu penso que a equipa que vai na frente tem uma margem de gordura já muito grande, mesmo que possa ter um ou outro deslize para o título vai ser longe, e depois podemos preparar esse duelo, mas neste momento os próximos 3 pontos são fundamentais para conseguir aquilo que é o primeiro grande objetivo da época. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, falando sobre a sequência do time no Campeonato Brasileiro e nessa reta final de temporada. Vai encarar neste domingo às 8h30 da noite o Corinthians. Antes de a gente prosseguir, Fabrício, comentarista da Itatiaia, ex-volante do Cruzeiro, aqui para destacar também a sua opinião, a sua análise, Fabrício, deste empate do Cruzeiro em Caxias do Sul. Fala, Pedro, tudo bem? Então, Pedro, tem alguns fatores aí importantes a serem avaliados nessa partida, né? A gente não conseguiu sair com a vitória, que isso nos colocaria aí na briga pelo título, né? Mas, enfim, faz parte, a meta de estar na Libertadores, estamos praticamente aí a 2 pontos da Libertadores, e isso é um fator muito bom. Teve muita coisa boa, né? Teve a entrada do Mateuzinho, né? Matheus Henrique, que, queira ou não, sentiu muito ontem a falta de ritmo, o jogo, mas em compensação ele pulou etapas, né? E essa minutagem que ele teve ontem, ainda mais saindo jogando, foi importantíssimo aí pro restante da temporada, pros próximos jogos, principalmente aí se pensando em Copa do Brasil, né? Teve a entrada do Japa ontem, que foi uma grata surpresa também. Esse menino é muito bom e tem muitas valências aí a serem exploradas. Espero que ele continue ganhando sequência, minutagem e que possa permanecer no clube aí pro ano que vem, que é um menino que tem muito potencial e tem entrado bem nos jogos. Caio Jorge, que voltou a fazer gol, né? O Caio Jorge, que voltou a fazer esses 2 gols, isso é sempre importante aí pro jogador tá com essa autoestima aí elevada, autoconfiança, né? E mais uma vez ficou escancarada aí, muito exposto à dependência nossa do Matheus Pereira, né? Um jogador que fez muita falta, principalmente na parte de articulação. Faltou aquele meio de campo para fazer ligação ao ataque, né? Então os volantes ficaram muito sobrecarregados aí para fazer essa ligação, né? Faziam a ligação direta para o ataque, sendo que quem faz essa ligação é geralmente o Matheus Pereira. Fabrício Guerreiro, falando do Cruzeiro cabuloso aqui neste empate contra o Juventude. Alguns pontos que vamos discutir a partir de agora com o comentarista Alexandre Simões. Um abraço pra você, bom dia, Simões. Cruzeiro tava com a faca e com queijo na mão, aí eu vi um meme hoje nas redes, que quando você vai partir o queijo, a faca quebra, Simões. Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu, né, Pedro? Um abraço, bom dia. Isso em relação a título. A título, né? A título, que é um plus e que nunca foi uma promessa do Leonardo Jardim. É verdade. Ele chegou sempre dizendo de levar o Cruzeiro de volta à Copa Libertadores. Isso já aconteceu de forma matemática. O Cruzeiro já é G7 de forma matemática e, como bem disse o Fabrício ali, bastam mais 2 pontos nos 4 jogos finais para o Cruzeiro ser G5. Por quê? O 6º colocado Fluminense tem 54 pontos e o Cruzeiro tem 65. São 11 pontos de diferença. Se o Cruzeiro fizer mais 2, o Fluminense, que só disputa mais 12, não tem como alcançar o Cruzeiro. Vamos imaginar esses 2 pontos aqui, porque tem Corinthians domingo às 8h30 da noite. Isso. E jogo esses no 2 Mineirão. pontos, assim, esses 2 pontos, o Cruzeiro, por exemplo, tem esse jogo contra o Corinthians, mas os resultados dos times que podem alcançá-lo também, eles podem ditar a classificação. Um confronto direto também, né, Simões? Isso, mas a gente tem ainda um Fluminense e Bahia e tem a questão de que o Fluminense, ele joga amanhã, 9h30 da noite, tá? Contra o Fluminense. O Fluminense joga contra o Palmeiras. Palmeiras amanhã. Amanhã, 9h30 da noite. Se o Fluminense empatar, ele já não tem mais como alcançar o Cruzeiro. Então já tá resolvido. E no domingo, antes de o Cruzeiro entrar em campo, tá? Às 4 da tarde, o Bahia recebe o Vasco na Fonte Nova.
E se o Bahia não vencer o Vasco também, o Cruzeiro não tem como mais ser alcançado pelo Bahia, tá? E então, o que acontece? O Cruzeiro tem a chance, inclusive, de no domingo entrar em campo já garantido na fase de grupos da Libertadores, com tropeços do Fluminense e do Bahia. Se só o Fluminense tropeçar, e a gente diz isso porque acaba que é o jogo mais difícil, né? Já que o Bahia recebe o Vasco e o Fluminense vai a São Paulo encarar um Palmeiras muito pressionado, porque vem de 3 jogos sem vitória, tá? Se apenas o Fluminense empatar e o Bahia vencer o Vasco, o Cruzeiro empatando com o Corinthians, o Cruzeiro estará na fase de grupos da Libertadores. Então, se o Fluminense empatar com o Palmeiras, por exemplo, ok, o Fluminense vai a 56 pontos, tem como limite os 65 que o Cruzeiro já tem. Se o Bahia vencer o Vasco no domingo 4 da tarde, o Cruzeiro empatando com o Corinthians está na fase de grupos. Então, quer dizer, já está, né, Pedro? Essa questão de fase de grupos, o Cruzeiro já está. É pensar na reta final desse brasileiro, administrando para pensar na Copa do Brasil, se realmente o Cruzeiro não tiver chance de título. E isso eu acho que vai ficar muito claro também no sábado à noite. Porque eu acho que se o Flamengo vencer o Bragantino, ele vai a 74 pontos. O limite do Cruzeiro é 77. E se o Flamengo chegar aos 77, o Cruzeiro não tem como tirar nos critérios de desempate. Então, fica muito essa questão. Agora, em relação ao jogo de ontem, foi uma coisa muito complicada pro Jardim, né, cara? Porque ele perdeu o trio de meias, né? Ele perdeu o Christian, Matheus Pereira e Arroio, que já é o substituto do Wanderson. E o substituto do Christian, que seria o Eduardo, ele também perdeu. Então ele teve que colocar em campo 2 jogadores que não estão no ritmo de jogo. O Matheus Henrique foram quase 50 dias parado. O Sinisterra, ele vem fazendo um processo de recuperação no Cruzeiro. Isso comprometeu. E é interessante que o sistema defensivo estava completo. O Cruzeiro jogou completo, com William, Fabrício, Vidalba, Kaique, Lucas Romero e Lucas Silva. Mas esse funcionamento do time foi muito comprometido pela perda desses 3 meias. E as desatenções ali no início do jogo foram fatais, né? Eu acho que desatenção do Cássio, ele já quase tinha sido surpreendido pelo Pagliari, né? Logo no inicinho, depois vem o gol do Marcelo Hermes e o segundo gol, e aí fica muito mais complicado você correr atrás. Mas de toda forma, o Cruzeiro criou o suficiente para virar a partida e aí pecou muito nas finalizações. É uma situação também que precisa ser trabalhada, precisa ser resolvida, porque daqui a pouco o Cruzeiro tem um mata-mata muito importante e em mata-mata todo gol vale muito. Você achou que ontem teve alguma relação também com o nível de concentração, Simões? De repente pode ter tido, sabe, assim, você vai encarar um adversário que um nível mais baixo, embora eu achasse que o nível de concentração tinha que ser alto, né? Porque assim, o Cruzeiro foi beneficiado pelo empate do Palmeiras e a derrota do Flamengo. Sim. Então o Cruzeiro teria a chance de estar hoje a 2 pontos do Palmeiras e a 4 do Flamengo. E aí, de repente, seguir muito mais próximo de um título do que estar nesse momento, né? Então eu acho que assim, o nível de concentração tinha isso. Agora, acaba que aconteceu esse cenário, né? De perder 4 jogadores para essas funções de meia ao mesmo tempo. Então você já não tinha o Wanderson, você vai e perde os 3 titulares e você perde o seu primeiro reserva, que no caso é o Eduardo. Aí realmente fica uma situação muito complicada. E o Fabrício destacou a questão do Matheus Pereira, é que o Gabigol substitui o Matheus Pereira, mas com características completamente diferentes. Não dá nem para comparar, são jogadores completamente diferentes. A dinâmica de jogo do Matheus Pereira é uma, a do Gabigol é outra. Até porque o Gabigol é muito mais um centroavante, um atacante, do que propriamente um meia. Então, quer dizer, é mais uma questão que o Cruzeiro precisa pensar para 2026, quando terá a Copa Libertadores, né? Quem vai fazer essa função do Matheus Pereira quando não puder contar com ele? Claro que um jogador do nível do Matheus Pereira o Cruzeiro não vai arrumar, mas precisa tentar arrumar algo próximo para que sintam menos possível. Eu queria insistir um pouquinho, ô Simões, 12:04, no assunto Gabigol. Ele ontem foi titular e criou algumas oportunidades, né? Logo no início ele tem um chute à esquerda do gol, depois ele tem um lance de cabeça, tem o lance no final, né? No segundo tempo, já quase nos acréscimos, que ele domina e bate sem deixar a bola cair. O goleiro faz uma grande defesa. Onde está essa consistência, ou onde está
essa importância, né, que justifique o Cruzeiro depender de uma permanência do Gabigol para o ano que vem. Ela está mais fora de campo do que dentro. A gente tem números para embasar uma permanência para o ano que vem? Pedro, eu acho até que assim, o Gabigol, ele tem um grande mérito. Ele não se omite, né? E ontem foi mais uma vez. Eu acho que assim, aquele lance de cabeça, né? Ele poderia ter tido um movimento técnico mais ajustado. Muito rápido também, né? Foi muito rápido também. Essa finalização que você destacou, que ele mata no peito e bate uma defesa bonita, espetacular, né, do Jandrei. Interessante é que o Jandrei saiu do São Paulo por falhas e é um goleiro irregular, mas ontem fechou o gol, né? Fez defesas espetaculares o Jandrei. Mas eu acho que a questão principal em relação ao Gabigol não é nem de comportamento ou técnica. Eu acho que é muito mais uma coisa relacionada a custo-benefício. Eu acho que o Gabigol talvez seja o maior salário do Cruzeiro e hoje ele é um reserva. Então é essa questão do custo-benefício. Até que ponto vale você ter o seu maior salário e talvez não, com certeza, e seu maior jogador, se a gente for pensar em termos de currículo, né, num banco de reservas. E até onde também o Gabigol vai querer mais uma temporada num banco de reservas, um cara que tem só 29 anos e que tem mercado. Então eu acho que vale, é muito mais essa questão, entendeu? Do custo-benefício para o Cruzeiro, para o Gabigol, do que propriamente de uma questão técnica ou até de uma questão de comportamento. Porque a gente vê o Gabigol muito profissional, é um reserva do Cruzeiro e você não vê o Gabigol criar problemas, né? E você vê todas as vezes que ele entra, ele pode jogar bem ou jogar mal. Eu acho que isso até faz parte. Mas ele sempre se entrega. Eu acho que entrega não falta ao Gabigol. Então eu acho que é muito mais esse ajuste aí de até onde vale você ter um Gabigol como reserva do seu time. Mais duas situações individuais, 12:06, que eu gostaria que a gente analisasse, Simões. O Fabrício elogiou bastante o Japa. É a famosa pré-assistência, né? Ele faz o lançamento que o Kaique ajeita para o Caio fazer o primeiro gol. E sobre justamente o Caio Jorge, né? Voltar a balançar a rede 2 vezes, se isolar como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Japa pensando no futuro e o Caio Jorge é o melhor atacante do Brasileirão? Olha, o Pedro, o que acontece é o seguinte, eu acho que o Caio Jorge está entre os melhores atacantes do Brasileirão, sem dúvida nenhuma. Ele já teve momentos melhores, né? Por exemplo, o Vitor Roque hoje atravessa uma fase melhor do que a dele, inclusive foi à seleção brasileira, que o Caio Jorge já esteve presente também, mas é o artilheiro da competição, faz uma grande temporada, é uma peça-chave do Cruzeiro, principalmente se a gente for pensar em Copa do Brasil, em semifinal de Copa do Brasil e em decisão de título, e tem a chance aí de colocar definitivamente seu nome na história do Cruzeiro, né? Ele falou, inclusive, ontem na zona mista disso, né? Do título, e ele que é cruzeirense, né? Vem de família cruzeirense, tem um simbolismo todo especial conquistar um título no clube que você torce, mas tem um outro ponto, né? O Cruzeiro tem um artilheiro de Campeonato Brasileiro, o Tostão, em 1970. O maior artilheiro e o maior jogador da história do clube é o único que foi artilheiro de um Campeonato Brasileiro com a camisa cruzeirense. O Caio Jorge pode igualar esse feito. E pode igualar esse feito ainda sendo campeão de uma Copa do Brasil. Então, eu acho que definitivamente coloca o seu nome na história do Cruzeiro e com certeza isso será motivador para o Caio Jorge, para esses últimos 4 jogos aí da Série A e tomara para os 4 jogos da Copa do Brasil. Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, chegou a 19 gols no Brasileirão. Neste momento, o Arrascaeta é o vice-artilheiro com 17. Assim está a situação do Cruzeiro. 12:00 com 8 minutos aqui no Rádio Esporte. Eu comecei a falar essa agenda final e não terminei, né, gente? Todo mundo já está cansado de saber. Mas é o seguinte... O Cruzeiro, ele tem pela frente o Ceará fora de casa, depois de enfrentar o Corinthians no Mineirão. Esse jogo vai ser no dia 29 de novembro, às 8:30 da noite. E vai ter os confrontos finais contra Botafogo em casa, Mineirão, numa quinta-feira, 4 de dezembro, 7:30 da noite. E fecha o Brasileirão, jogando fora de casa, Vila Belmiro, no dia 7 de dezembro contra o Santos. O João Vitor Xavier está com a gente também para falar sobre o Cruzeiro. Dentro de instantes a gente vai analisar. Virando para o 12:10, vamos falar sobre essa sequência, sobre esse empate e especialmente sobre essas fases individuais
e oscilam, mas mantém o Cruzeiro firme e forte entre os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. João, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Pedro, um abraço pro ouvinte do Rádio Esportes da Itatiaia. Olha, não foi o resultado que o torcedor do Cruzeiro queria nem esperava. O Cruzeiro poderia ter voltado à briga pelo título do Campeonato Brasileiro ontem. Agora, eu tenho gostado sempre de destacar o seguinte: o Cruzeiro está fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. O nosso Alê, que gosta dessa metáfora, né? Se você pegasse e perguntasse no início do ano para o torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro vai terminar o Brasileiro entre os melhores, terceiro, quarto, segundo, classificado ali direto para a Libertadores do ano que vem, e vai chegar uma semifinal da Copa do Brasil, podendo ser campeão da Copa do Brasil, o torcedor do Cruzeiro assinava o contrato na hora. Então tem que ter essa realidade do que é o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está atrás no Brasileiro dos 2 maiores investimentos do futebol do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Então não tem nenhuma anormalidade nisso, não tem nada de bizarro nisso. O Cruzeiro está fazendo uma grande campanha, o Cruzeiro está fazendo uma grande temporada, está classificado para a Libertadores do ano que vem e está voltando a construir o seu caminho de estar em grandes posições, participando das maiores competições e disputando títulos, disputando finais. Se não der no Brasileiro, que siga firme aí pensando na disputa do título da Copa do Brasil, que é uma grande oportunidade para o Cruzeiro para esse final de ano, viu, Abílio? Boa, João. Para arrematar o Cruzeiro, o Emerson Pansieri está chegando para trazer as notícias que, claro, vão falar deste Cruzeiro e Corinthians de domingo, com retornos na equipe do técnico Leonardo Jardim. Um abraço para você. Boa tarde, Pansi. Um abraço para você, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. O Cruzeiro chegando na madrugada por volta de 00:30 e já teve treino na Toca da Raposa 2. Todo mundo já com pensamento na partida contra o Corinthians. Esse jogo domingo às 20:30, duelo da rodada 35 do Campeonato Brasileiro. Para esse confronto, o técnico Leonardo Jardim perde o Matheus Henrique, que volta a ficar à disposição, inclusive foi titular ontem no empate por 3-3 com o Juventude. O Matheus Henrique vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo recebido no Alfredo Jaconi. Quem retorna de suspensão é o Christian, também o Matheus Pereira, o Arroio e o Wallace. Esses jogadores não enfrentam o Corinthians. Eduardo está fora por conta da lesão muscular na coxa, segue recuperação. O Cruzeiro também continua com a venda, mais de 25 mil garantidos para a partida de domingo diante do Corinthians. Boa, Pansi, tá aí, Cruzeiro contra o Corinthians, jogo neste domingo às 20:30. E galera comprando em peso os ingressos para acompanhar essa partida.